Olá, bom dia, queridas irmãs. Mais uma aula que Deus está nos dando oportunidade de estudar. Nós estamos estudando o livro de Apocalipse, né? E hoje nós vamos estudar a lição de número 11, o milênio, que vai ser o capítulo 20, dos versículos 1 a 15. E devido a meu celular fazer uma gravação muito pesada, eu vou fazer uma gravação dos itens 1 e 2 da nossa lição e uma outra gravação dos itens 3 e 4. Não que seja muito longa, mas é o meu celular que faz gravação muito pesada, né? Então nós vamos começar o nosso estudo hoje do livro de Apocalipse, né? Capítulo 20. Mas eu gostaria de fazer uma pequena recordação do que é esse livro de Apocalipse. Então o Apocalipse ele não é uma história que vai do primeiro ao último capítulo, uma história corrida. É uma história que conta da primeira vinda de Cristo à segunda vinda de Cristo e tudo o que acontece entre essas duas vindas. Acontece com quem? Tudo que acontece com os fiéis, os santos, os infiéis, os ímpios e com o inimigo, o diabo, o dragão que o Apocalipse fala. Né? Então essa história ela vai se intensificando, que a partir as sessões vão acontecendo e essa história ela vai intensificando a ponto de, na sétima e última sessão que nós iniciamos hoje, o Apocalipse vai contar que o inimigo, o dragão, é lançado no lago de fogo e enxofre, juntamente com seus agentes, juntamente com a morte e o inferno, com todos os infiéis, os que não se arrependeram, e também com a morte e o inferno, e ali foram lançados no lago do fogo e enxofre, nós vamos ver nesta lição. Né? Então aqui nós vamos iniciar hoje o estudo da sétima e última sessão do livro de Apocalipse. Essa sétima e última sessão vai do capítulo 20 ao 22. Hoje nós vamos estudar apenas o 22, então continua sendo uma visão simbólica com muitos símbolos que a gente pode entender hoje. E a primeira coisa que nós vamos ver é sobre o milênio. Como é o tema da nossa lição, nós vamos entender o que? O milênio é esse tempo que vai da primeira vinda à segunda vinda de Cristo. É esse tempo que na primeira vinda de Cristo, Cristo ele veio para nos salvar, Cristo ele morreu para nos salvar, ressuscitou e subiu ao céu. E na segunda vinda ele virá para nos fazer a nossa redenção e o juízo final. Então aqui nós vemos que o milênio é esse tempo que nós estamos vivendo. Não é um tempo de 1000 anos. Por que não é de 1000 anos? Porque nós já estamos no ano 2020, depois da primeira vinda de Cristo. Então não é no nosso tempo Cronos, é no tempo Kairos, o tempo de Deus, um tempo perfeito. Então podemos entender que esse milênio nós estamos vivendo agora, né? Nós vamos iniciar agora então o estudo desse livro, desse capítulo, do capítulo 1, onde fala assim: então vi descer do céu um anjo que tinha na mão a chave do abismo e uma grande corrente. Ele segurou o dragão, a antiga serpente, que é o diabo, Satanás, e o prendeu por 1000 anos, lançou-o no abismo, fechou-o e pôs selo sobre ele para que não mais enganasse as nações, até se completarem os 1000 anos. Até aqui eu vou ler, para a gente estudar esse pedaço. Então, Deus mostrou aqui, no primeiro item da nossa lição, onde diz que 1000 anos do aprisionamento do diabo, Deus, com o seu poder, ele pegou o diabo e jogou no abismo, lançou no abismo. E no abismo ele trancou, ele fechou com as chaves, amarrou com as correntes, selou, isso significando tudo uma maneira simbólica, porque o inimigo ele é espiritual. Ele é espiritual. Então, tudo isso é símbolo, mostrando que Deus tem poder sobre o inimigo. O inimigo não tem poder nenhum, ele só age
porque Deus deixa ele agir. Então aqui mostra nesses versículos que Deus prendeu Satanás. Só, no entanto, ele não matou Satanás. Embora ele esteja preso, mas não morto, ele consegue enganar com suas forças demoníacas os maus, os corruptos, aqueles que fazem parte desse mundo ímpio. E a prisão, que fala aqui no versículo, impede de enganar as nações. Por quê? Porque a igreja ela tem liberdade de levar a palavra, o evangelho a todas as nações. De forma sofrida, é claro, a gente sabe, mas ainda conseguimos entrar, inclusive com Bíblias nas nações muçulmanas. Então, ele está preso nesse sentido. Nós conseguimos entrar nas nações. E será que a gente está entrando as nações, mas será que nós estamos entrando no nosso condomínio, no nosso edifício? Será que nossa igreja está indo levar a palavra, né? Então, aqui já vem a primeira reflexão para nós. E gostaria agora de propor a vocês um esquema onde é necessário um estudo mais detalhado do final do versículo 3, que eu não havia lido, que fala assim: depois disso é necessário que ele seja solto por um pouco tempo. Então aqui eu fiz um esquema mostrando a primeira vinda de Cristo, mostrando a segunda vinda de Cristo, né? Vocês estão vendo aí com as colunas azuis mais largas, e uma mais estreitinha aí perto da segunda vinda, que significa Satanás é solto. Então aqui muito importante quando a gente estuda as lições, que nos ensina que antes da primeira vinda de Cristo, Satanás ele impede que Israel leve luz para as nações. Porque aqui Israel, ele cometia seus pecados, ele era escravizado, Deus conseguia soltá-lo e mandava os seus profetas, Israel era solto, reconstruía-se templo, daqui a pouco ele caía de novo. Então ele não conseguia fazer essa missão que Deus deu. Aí veio Jesus, aí Cristo, ele aprisionou Satanás e trouxe o reino de Deus sobre a terra. Então, depois da ressurreição de Cristo, Satanás não tem mais esse poder. E aí a igreja pode levar o evangelho às nações. Então, nós podemos levar a palavra e as pessoas, eles entendem a palavra. Eles reconhecem a palavra, aqueles que querem, né? Mas a igreja está conseguindo levar a palavra nesse período de 1000 anos antes da segunda vinda de Cristo. Então, aqui nesse milênio que nós estamos vivendo agora. Sobre esse pequeno espaço, curto espaço que fala do versículo 3, nós vamos falar daqui a pouco. Agora nós vamos ver, nesses 1000 anos, enquanto Satanás é preso, é o segundo item da nossa lição, os 1000 anos de reinado dos santos. Então aqui nós vamos ver que enquanto Satanás é preso, aparece os 1000 anos de reinado dos santos, do Apocalipse 20, versículos 4 a 6. Vi também tronos, e nestes sentaram aqueles aos quais foi dada autoridade para julgar. Vi ainda as almas dos que foram decapitados por terem dado testemunho de Jesus e proclamado a palavra de Deus. Estes são os que não adoraram a besta nem a sua imagem, e não receberam a sua marca na testa e na mão, e viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Versículo 5. Os restantes dos mortos não viveram até que se completassem os 1000 anos. Esta é a primeira ressurreição. Bem-aventurados os santos, Bem-aventurado e santo é aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre esses, a segunda morte não tem poder. Pelo contrário, serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão
com ele 1000 anos. Então vejamos aqui o que João viu. Então João viu o trono. João viu quem estava no trono, aqueles que não se quedaram aos pés do diabo, do inimigo, aqueles que são selados, e ele viu que vão servir a Deus como sacerdotes. Então, todos estes que João vê, aqueles que já morreram, e os que não morreram ainda, mas João já viu todos lá em cima, os que morreram em Cristo, e aqui nós vamos ver que já estão reinando, né? O versículo fala que os que não receberam a marca da besta viveram e reinaram com Cristo por 1000 anos, que significa esse tempo que Satanás é preso. Mas no versículo 5 fala aí que os ímpios não vão ter essa graça de estar reinando com Cristo. Então aí se fala de um assunto que muitas vezes fica difícil para nosso entendimento, que é essa primeira ressurreição. E o que é essa primeira ressurreição? Que são as almas dos santos que pediam justiça, aquelas que a gente já viu antes, que João as vê sentada em tronos. Essas almas pedem justiça. Essa primeira ressurreição significa uma ressurreição espiritual, uma ressurreição do povo de Deus que se converteu e também que buscam a salvação, a santificação. E essa ressurreição espiritual é uma vitória sobre a morte eterna. Os crentes que se convertem em vida vivem pela fé em Cristo e quando morrem continuam em comunhão com Cristo, compartilhando do seu reinado do céu, até o dia da segunda vinda, onde os seus corpos serão ressuscitados por Cristo. Então, aqui esse assunto de ressurreição, primeira ressurreição, ressurreição espiritual, nós entendemos aqui esse assunto, que nós já estamos esperando o reino, reinar juntamente com Cristo. Aqui eu vou encerrar esta parte para a gente entrar no terceiro item, na segunda parte.